Irmãos e irmãs, mais um momento de nossa meditação, de nossa introspecção, de nossa espiritualidade. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 14 de agosto de 2021, sábado, solenidade de São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir. A cor litúrgica é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 40. Oração do dia. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos de 14 a 29. Naqueles dias Josué disse a todo o povo: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. E lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra que estáis vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor, vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 16, versículos do 1º ao 2º A, 5º, 7º ao 8º, 11, refrão 5º A. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Trecho do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, uma interpretação do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Deixai vir a mim as criancinhas. Mateus 19, versículos do 13 ao 15. Em geral, ser criança é uma desvantagem. Os mais velhos diziam: não se meta em assunto de gente grande, ou advertiam: deixa de ser criança. Certo jeito de ser pode merecer críticas. Fulano é muito infantil. Parece que Jesus pensava diferente. Ele chega a dizer: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. Sendo assim, deve ter alguma vantagem ser criança. Uma santa bem pequenina, a pequena Teresa, pode ajudar-nos nesta compreensão. Ela escreveu em seus manuscritos autobiográficos: quero encontrar o meio para ir para o céu por uma via muito direta, muito curta, uma pequena via totalmente nova. Estamos num século de invenções. Agora não é mais preciso subir os degraus de uma escada. Nas casas dos ricos, um elevador as substitui com vantagens. Eu também gostaria de encontrar um elevador para elevar-me até Jesus,
pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Teresinha prossegue. Procurei então na Sagrada Escritura a indicação do elevador objeto de meu desejo e li estas palavras da eterna sabedoria: quem for pequenino, venha cá. Ao que falta entendimento, vou falar. Vim então adivinhando ter encontrado o que procurava e querendo saber, ó Deus, o que faríeis aos pequeninos que respondessem ao vosso apelo. Continuei minhas pesquisas e eis o que achei. Como a mãe acaricia seu filho, eu vos consolarei, vos levarei ao meu peito e vos acalentarei sobre meus joelhos. E a pequena Teresa conclui: o elevador que deve elevar-me até o céu são vossos braços, ó Jesus. Para isso eu não preciso crescer. Pelo contrário, preciso permanecer pequena e que venha a ser sempre mais. Manuscrito C-271. A visão de Teresa de Lisieux nos repassa, naquela época de áspero jansenismo, uma autêntica revolução. Saía também do foco a imagem da escada de São João Clímaco, gravada nos ícones do Oriente Cristão, com seus 30 degraus inclinados, representando as virtudes a serem galgadas com suor e sacrifício até atingir as nuvens celestiais. Não se conquista o céu. O céu é para ser acolhido, como a criança acolhe os beijos da mãe. E eu sei que os filhos crescidos nem sempre aceitam esses beijos. Pior para eles. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Virei em socorro de minhas ovelhas. Ezequiel 34, versículo 22. Agora vamos ao santo do dia. Eu quero dizer, antes de transmitir essa locução, que o texto é escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista do site a12.com. Agora, da minha parte, vocês que acessam meus endereços eletrônicos podem utilizar à vontade, livremente, a fim de evangelizar, de salvar almas. Pelo menos tentar salvar as almas. Há um mundo ateu muito grande. E nós temos que tentar salvar esse mundo ateu. Então fazemos a nossa parte, transmitimos a palavra de Deus. Se eles não quiserem aceitar, é outra coisa. Então utilize à vontade. Acessem o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 /. Utilizem à vontade, livremente, para tentar salvar os nossos irmãos que aparentemente estão perdidos por não seguirem nada do que diz Jesus Cristo. São Maximiliano Kolbe é o santo do dia 14 de agosto. Raimundo nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia. Mais tarde, no seminário, assumiu o nome de Maximiliano Maria Kolbe. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Com apenas 13 anos, foi residir com os franciscanos. No colégio, foi um estudante brilhante e atuante. Nesta época, manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote. O carisma do apostolado do padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela imprensa escrita e falada. Editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. Instalou uma emissora de rádio católica. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo, por meio de Maria Imaculada. Voltou para a Polônia e cuidou da direção do seminário e da formação dos novos religiosos. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia.
Padre Kolbe foi preso e enviado para o campo de concentração de Auschwitz em agosto de 1941, por causa de um prisioneiro que fugiu do campo. Foram condenados à morte outros 10 prisioneiros. Um deles, Francisco, começou a chorar e, em voz alta, declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou. Todos os 10 despidos ficaram numa pequena, úmida e escura cela de subterrâneos para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, sobreviviam ainda 3 com Padre Kolbe. Então foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Reflexão. Um santo é sempre um dom de Deus para a Igreja e a humanidade. Maximiliano Kolbe o é de um modo particularmente eloquente. Houve sempre necessidade de santos, mas hoje é preciso um tipo especial. Frei Maximiliano Kolbe é figura exemplar que encarna no modo mais profundo a revelação contra o horror de nosso tempo. O Papa João Paulo II o chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. Oração. Ó Deus de admirável providência, que no mártir São Maximiliano Maria Kolbe destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça, e se for para o seu bem, você receberá. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar. Esteja preparado, arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E quando Cristo voltar para nos julgar, a partir do nosso perdão, ele vai nos introduzir na vida eterna, onde seremos como anjos. Viveremos para todo sempre com felicidade em plenitude. Shalom Adonai.